Agradeço, primeiramente, a Deus por ter o privilégio de ministrar a palavra. E aí eu fui meditando ao longo da semana em cima do que o Senhor nos deu, né, em 1 Timóteo 2:1. E ali Deus me mostrou muita coisa, né? Inclusive o alerta de estarmos ali, infelizmente, como nação, deixando de ajudar os nossos na fé, os nossos que Deus separou para poder conhecer a tua palavra, e que muitas vezes ainda, né, a palavra não chegou até eles. E é como o bispo e a pastora vivem falando na igreja, né? A palavra chega primeiro para a gente, para depois chegar ao coração dos outros que vão ouvir. Então, refletindo em Timóteo, né, a gente vê que ele fala, né, a carta é escrita para o filho da fé dele, né? Paulo, ele adota Timóteo como filho da fé, e ali ele vai ensinando a Timóteo a como falar da palavra de Deus, como exortar os irmãos, né? Aconselhar ali, advertir eles, como eles trabalharem na fé, né? E aqui no capítulo 2 ele fala: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ali no versículo 5 ele também fala, né? Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E aí, como Paulo, né? Vamos colocar aí que ele era um homem culto na época, né? Porque ele foi criado ali dentro dos fariseus, então muitas coisas que ele escreve dentro das cartas dele, a gente, em algumas palavras, a gente tem que procurar ali um significado. E aí eu falei admoesto-te, o que seria, né, um admoesto-te? E aí eu fui pesquisar, né, e muitas vezes ele não coloca essa palavra, mas ele coloca eu exorto, né, eu vou te advertir. Então, se a gente para meditar nisso, ele fala, né, que ele nos alerta, ele nos aconselha, ele nos exorta antes de tudo. Então, ele fala, antes de tudo, para tudo que você está fazendo, você acordou, abriu o olho, então, antes de você fazer qualquer coisa, você faça suas orações, suas intercessões a todos os homens. Clama por livramento, clama por misericórdia, clama por um pedido específico, clama pela boa vontade do Senhor. E aí, muitas vezes, eu parei exatamente nessa parte, e aí eu falei, Senhor, quantas vezes eu levanto de manhã, e aí eu esqueço que, antes de tudo, eu tenho que parar para agradecer o Senhor. Às vezes a gente levanta por algum momento atrasado ou atarefado, e aí faz as coisas criança, põe as crianças na perua e vai ali, ora, coloca eles para sair de casa, e aí depois você para ter o seu tempo com Deus. E aí eu falei, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes, nessa parte, realmente, antes de tudo, eu tenho que colocar o Senhor. E aí a gente pensa no mundo de hoje, na nação que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas, elas que estão ali nos ministérios de liderança governamentais, nosso presidente, né? Às vezes é o prefeito da nossa cidade, às vezes a gente olha e aí a gente prefere criticar, né? Falar, Senhor, ó, isso aí não tá bom, o Senhor tem que tirar, o Senhor tem que colocar um que faça, o Senhor tem que colocar um que seja a nosso favor. E aqui Paulo fala que não. Paulo fala, primeiro de tudo, ora,
pelas suas autoridades, porque ele fala, primeiro de tudo, ore, se coloque no lugar do outro, ore em favor ao seu próximo, porque todo mundo tem feridas, seja que vieram da infância ou da juventude, existem traumas, existem situações que muitas e muitas vezes nós nem paramos para pensar nisso. E é plano de Deus tudo o que acontece sobre essa terra, né? Já está escrito tudo o que vai acontecer, porque Deus fala que nada passa despercebido, por mais que hoje, né, quando a gente para olhar ali a internet, o mundo de hoje, né, o evangelho de hoje, muitos ainda falam hoje que Deus, às vezes, por uma situação, Deus ficou, como eu ouvi, né? Deus ficou surpreso também porque aconteceu isso. Não, Deus não ficou surpreso, porque já está escrito nos planos dele. Foi feito pelos dedos dele a nossa história, a história do nosso mundo, da criação até, né, a nossa partida daqui para o céu. E Paulo fala para a gente, antes de tudo, faça orações, interceda, dê ações de graça por todos os homens, não tenha distinção. Cristo não fez distinção de ninguém quando veio. Então, por que nós deveríamos fazer? Então, oramos pela nação, oramos pela nossa cidade, oramos por aqueles que perseguem a gente, oramos por aqueles que, por algum momento, deixou aquela mágoa na gente, liberamos perdão, pedimos para Deus abençoar. E isso é o que o Senhor nos ensina, né? E quando ele fala que por reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, aí a gente para pensar que os cristãos desde sempre teve, né, aquela batalha, tanto terrena quanto espiritual, aqueles que são perseguidos diariamente, e esse povo não pode fazer nada, esse povo não vive para nada. Não, a gente vive, a gente tem um propósito nessa vida. E a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida começa aqui e vai até a eternidade. E aqui eles viviam numa tribulação porque eles viviam sobre o teto romano, um teto onde, né, não se acreditavam em Deus, não se acreditavam que era Cristo o Salvador. E hoje a gente, se parar para pensar, a gente tem ali uma liderança que também não crê que Jesus existe, que não crê que Deus está no poder. Ele acredita que o poder está sobre ele, então o que ele falar vai ser decreto. Né? E muitas vezes não é só ali a liderança mundial, mas muitas vezes a nossa liderança trabalhista, né? Às vezes dentro de uma empresa a gente encontra aquele líder que muitas vezes, né, quer se sobressair, quer humilhar, quer colocar você em vista porque você é cristão. E aqui Paulo fala, a gente tem também que orar pelos nossos líderes. Nós temos também que orar pelos nossas lideranças, nossas eminências, porque eles estão comandando naquele momento, mas o comando deles está sobre o poder de Deus. Então, no mundo que a gente vive hoje, né, que é ao contrário totalmente daquilo que Deus nos fala, totalmente diferente das leis de Deus, Paulo frisa que devemos respeitar as autoridades que Deus constituiu. Devemos respeitar aquela liderança que Deus levantou, porque foi Deus que permitiu que ele estivesse ali. E Deus tem todo o poder de tirar também. Mas que nós venhamos trabalhar em favor do nosso povo, que nós venhamos trabalhar a favor de Deus, né? Para assim a gente poder adorar a Deus, orar a Deus. E Deus, através da nossa oração, através da nossa busca, né? Através ali das nossas ações de graças, do nosso trabalhar, ele vem e nos abençoa. Ao contrário de muitos países que não pode ser pregado o evangelho, muitas igrejas perseguidas, eu costumo dizer que o Brasil ainda é um país muito abençoado por Deus. E a gente liga a televisão e a gente vê catástrofes de terremoto, fome, tsunami, e aí
E aí, muitas vezes em casa eu falo, o Brasil, ele é um país que realmente é um país que o Senhor, ele tá ali, ó, falando, é um país que abençoa e é abençoado, e muitas vezes é criticado lá fora porque, como já ouvi em muitos jornais, o Brasil é um país de portas abertas, entra quem quer, né, faz o que quer e depois vai embora, mas não. O Brasil é um país onde existem muitos cristãos e a gente faz o que Cristo fala para a gente fazer. A gente ama o próximo, a gente acolhe, a gente ensina, né? A gente dá o alimento. Então, o Brasil, por ser um país, né, cristão, por mais que a gente tenha passando por algumas dificuldades, né, Deus ainda vem nos abençoando, nos livrando de muita coisa, né? Livrando essa nação que muitas vezes esquece que tem ali um Deus, né? À vista disso é os livramentos que o Senhor traz, né? Desde o povo lá do Egito, passou o que passou, a escravidão, Deus foi e livrou. E aí chega em Israel, tem a perseguição, né? Muitas lutas, muitas batalhas, e Deus livra de todas. E aí chega ali na cidade onde mana leite e mel, a cidade prometida, Deus livra e sustenta. Então, se a gente for parar para pegar a Bíblia, a gente vê o trabalhar do Senhor em todos os séculos, em todas as nações, independente das nações. O que o Senhor fala através de Paulo é: não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de pedir pela misericórdia, seja da sua liderança, seja do seu país, seja do teu próximo. Se coloque no lugar dele, porque Cristo fazia isso. Quando Cristo veio, e eu estava meditando muito no livro de Mateus um tempo atrás, e a gente via que Cristo parava e escutava. Cristo parava e conversava, curava, né? Dava aquela atenção. E por que que a gente está vendo tanta coisa acontecendo e aí a gente segue as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo? Ah, mas não me atingiu, mas atingiu o próximo. Ah, mas não vai mexer comigo, mas vai mexer com o próximo. E o próximo é como a ti mesmo, é como Cristo fala, né? E, e aí ele fala que nós temos que fazer isso. Paulo nos alerta que orar, abençoar, pedir ações de graça, interceder pela nação, porque isso é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Então, se Cristo, e aí eu fico pensando nisso diariamente, se Cristo, que veio do céu, se esvaziou da sua glória, orava, buscava, intercedia, por que eu não vou fazer isso? Por que que eu vou negligenciar o mandamento que o Senhor nos deixou, que é amar seu Deus sobre todas as coisas e o segundo, o meu próximo como a mim mesmo? Então, não orar naquele espírito de, muitas vezes, a gente falar, vamos fazer um jejum pela nação, como a gente já fez, e muitas vezes a gente fala, eu vou fazer, mas não vai melhorar em nada, eu vou orar, mas não vai, só vai melhorar quando sair o que está aí, né? Infelizmente, eu já tenho escutado de algumas pessoas próximas a mim que frequentam outros ministérios, que a igreja chega a orar contra a liderança que existe hoje no nosso país. E não é o que o Senhor pede para a gente fazer, não é oração contrária, é uma oração com amor. Senhor, leva a salvação. Senhor, que o teu Espírito Santo vá lá convencer do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, traga para eles a experiência espiritual que o Senhor tem para mostrar para eles, porque através disso o Senhor vai abençoar a tua nação, porque através disso o Senhor vai lá e vai pedir para que eles abram a visão deles, os seus anjos vão lá abrir a visão deles e eles vão receber a salvação, porque Paulo fala que o Senhor quer que todos os homens venham ser salvos, independente se hoje ele é ou não um cristão, o Senhor quer trazer a salvação, o Senhor quer que ele tenha uma experiência com ele, né? Quando a gente dobra nossos joelhos para orar pela nossa nação, pelo mundo,
pelas guerras, pelas pessoas inocentes que estão morrendo, eu pelo menos tento trazer sempre, ô Senhor, que naquele momento que o Senhor está vendo o sofrimento, que os seus anjos venham, né, abrace com o calor do teu amor, que eles venham receber a salvação, né, porque o Senhor fala, né, lá em Mateus 9,13, que para os fariseus que eles tinham que aprender o que significava misericórdia, né? Então ele falava, é, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifico, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores, né, ao arrependimento. Então ele deixa claro que é essa misericórdia que nós temos que ter hoje, principalmente hoje, né? Tá chegando a hora de Cristo vir buscar a sua igreja, então ele já nos alerta que o amor iria esfriar, que iria ter ali, né, nações contra nações, guerras e rumores de guerras, mas cabia a nós, né, vencer tudo isso com o nosso testemunho, com o sangue do Cordeiro. Então, a gente indo mais profundo nessa palavra de Paulo, a gente vê que falta muito ainda para a gente ter misericórdia da nossa nação. Falta ainda a gente ter misericórdia dos nossos governos que não entendem ainda que o Senhor veio e o Senhor vai ficar. É um reino eterno, ninguém tira. O Senhor, ele é um justo juiz, do mesmo jeito que ele deu as instruções a Moisés, ele também deu instruções a Paulo, e cada vez que Paulo ia lá derrubar uma porta para perseguir os cristãos, o Espírito Santo estava trabalhando sobre ele. Porque eu penso assim, cara, você está disposto a morrer por um Deus? Isso é muito amor. O que que ele tem? Você não quer negar o seu próprio Deus? Negue, não vou negar, eu morro por ele. E eu acho que cada vez que ele escutava isso, o Espírito Santo trabalhava ali na mente dele e falava: esse é o amor de Deus para com você. E quando chegou o tempo dele, Cristo veio com o teu Espírito Santo e transformou ele de Saulo para Paulo. E aí Deus trabalhou no coração, trabalhou na mente, e ele foi ali em frente, e ele pregou para todos. Ele foi em todos os continentes pregar a palavra do Senhor. Então o Senhor fala que o Senhor quer salvar todos, não tem exceção, a gente não tem que apontar o dedo e falar, Senhor, é esse aqui que eu quero orar, Senhor. Não, o Senhor veio para todos. Senhor, por favor, trabalhe, Senhor, no coração dessa liderança. Senhor, que o Senhor nos dê estratégias para poder ter ali um momento familiar, onde o inimigo vai usar um para se levantar e criticar aquele momento, aquela liderança, aquele governo, e a gente vai parar, e naquele momento a gente vai se saber falar, o Senhor está trabalhando, o Senhor está no comando, porque é isso que o Senhor quer que nós fazemos. Oramos, jejuamos, intercedemos, ajudamos através do nosso amor ao próximo. E o nosso próximo não é aquele que a gente gosta, o nosso próximo é sempre aquele aonde a gente tem mais resistência, às vezes para liberar um perdão, às vezes para poder ver ele num dia ruim e parar para ouvir o porquê que está num dia ruim, porque tudo tem um propósito. Deus nunca faz nada sem propósito. Se hoje a gente tem o que a gente tem no país, é porque Deus tem um propósito. Quando teve aí fevereiro, que teve essa festa onde teve os enlatados, eu ouvi muitas coisas, né? E muitas pessoas, às vezes, criticavam, porque não é assim e tal. E aí teve a parada na Avenida Paulista, e eu lembro que eu, sentada em casa com o Alexandre, conversando sobre isso, ele chegou a perguntar, amor, o que você acha, né? O que você... Qual que é a sua opinião sobre esse negócio aí de enlatados? E eu olhei para ele e falei, amor, eu não acho nada. Eu não acho nada porque eu sei o Deus que eu sirvo. Isso não me afeta, isso não me atinge. O inimigo, ele trabalha para nos atingir diariamente. Mas cabe eu entender que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Porque
Paulo também já nos alerta sobre isso, Cristo nos alerta, todos os discípulos, né, aqueles que vieram construindo a igreja, nos alerta que a nossa luta é contra os principados e potestades. Infelizmente, hoje, nós temos uma dificuldade em poder enxergar isso, porque muitas vezes esquecemos, e eu falo muito porque às vezes eu esqueço muito, de que o Senhor tem um plano para aquele momento que está ali, naquela presidência, naquele governo, naquela prefeitura, e aí a gente vai escutando coisas que aí depois, com calma, a gente fala, Senhor, me perdoa, porque eu fiz errado. Eu devia ter orado, eu não devia ter criticado, eu não devia ter dado ouvido àquele assunto, àquela opinião, eu devia ter feito o oposto. Eu falhei nisso como cristão. Mas me ensina, coloca o teu Espírito Santo ali para me incomodar, quando o inimigo vier falar algo contrário do Senhor. Porque é isso que ele nos ensina em Provérbios 21:11, quando ele fala que Deus é soberano sobre tudo, né? É a soberania de Deus. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, segundo o seu querer. Então, nenhuma autoridade humana vai frustrar o plano do Senhor. Pode se levantar quem for, nada frustra os planos do Senhor, né? E isso se estende a qualquer pessoa, qualquer liderança, qualquer autoridade, qualquer reinado. Nada vai frustrar a palavra final de Deus. Isso o Senhor já nos deixou claro. E ele não é homem para que volte atrás. Ele também já nos deixou claro isso, e a gente que tem ali experiências com ele, sabemos disso. Um tempo atrás eu orava muito pela nação, e eu cheguei até a comentar com a pastora Roseni que eu tive um sonho. E aí é engraçado que quando eu conto esse sonho, as pessoas costumam dar risada. Falei, pastor, eu sonhei com Lula. E a gente estava orando dentro de uma igreja, tinha muitas pessoas em oração. E aí o Lula tentava me bater, o Lula tentava me pegar, né? E aí ele muito furioso, e aí é exatamente isso. E aí a pastora olhou e falou, Suzy, vamos orar, porque nós sabemos que não é ele, né? É o que está no comando dele. E eu falei, amém, pastora. Mas por quê? Porque quando a gente se levanta para um propósito, um ou mais, e a gente está ali orando, intercedendo, o Senhor responde cada oração. O Senhor se levanta e o Senhor se inclina. E aí o Senhor trabalha em favor de todos aqueles que amam Ele, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, e é exatamente isso que em Timóteo fala: ora, procura zelar, procura interceder, procura se colocar no lugar do próximo. O Senhor quer trazer salvação, porque é nossa responsabilidade. A salvação do próximo é nossa responsabilidade. Levar a palavra do Senhor é nossa responsabilidade. Orar por aqueles que precisam é nossa responsabilidade. Nós carregamos a cruz do Senhor. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então, nós temos que pregar o Evangelho em toda a nação. E nós temos que levar esse exemplo, independente para o lugar que for. Porque isso é o mandamento do Senhor. Com amor, com diligência, com discernimento. E aí, em Mateus, ele fala que a gente não tem que temer os que matam o corpo, né? Porque eles não podem matar a alma. Nós temos que temer o que mata o corpo e a alma e manda para o inferno. Ou seja, a gente tem que temer somente a Deus, porque Deus é o que tem o poder da vida, Deus tem o poder da salvação, Deus tem o poder da morte. E independente de quem entrar para liderar, seja onde for, primeiramente nós temos que
temer e tremer pelo Senhor. E depois disso, já trabalhando nessa linha, nós temos que interceder por quem vai entrar, temos que interceder por quem está ali, temos que pedir diariamente: Senhor, salva, Senhor, venha com plano, porque pode ser uma liderança só ali que está fazendo tudo o que está fazendo, mas o Senhor vem através de outros que estão ali na mesma linha de liderança, que trabalha trazendo a favor da palavra do Senhor, né? Há um tempo atrás eu parei para ver a parada para Jesus e aí realmente eu vi, Senhor, como é bonito, né? As pessoas pararem e se inclinarem ali a buscar o Senhor e ter esse privilégio de ter um dia. A gente não deveria ter um dia, temos que ter todos os dias, mas um dia aonde aquele lugar para poder ter aquele momento contigo. E aí entra de novo, olha o privilégio que hoje nós temos de fazer isso. Muitas pessoas hoje estão enterrando a Bíblia porque não pode nem ter lá em casa. E aí eu fico olhando tudo isso, eu falo: o Senhor vê que é chamado a todos, né? Mas os ceifeiros são poucos. Então, quando veio essa palavra para mim, eu percebi o quanto eu tenho que melhorar em interceder. Não é só ir lá e criticar, não é só ir lá e falar: olha, tem que melhorar. Não, eu tenho que ir lá e fazer, porque o Senhor fala para mim: você tem que ir se mexer, você tem que ir lá e fazer, soltar tudo que está preso, e através de oração, através de jejum, né? Porque ele fala que bem-aventurado é os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. E como a gente vai ser pacificador? Orando, não é arrumando briga, não é comprando briga, entendeu? Porque aí vai falar, e o inimigo põe na cabeça do outro: ó, o crente aí, ó, fala que é crente, só que tá arrumando briga por causa disso, não sabe falar sobre política, não sabe falar sobre. Não, gente, somos pacificadores. E aí o Senhor fala, continua falando: vocês têm que ir lá e vestir quem tá nu, tem que alimentar quem tá com fome. Vocês têm que se mexer. Não é ficar parado e falar: não vou dar minha opinião, não vou atrás de tomar partido, não vou, porque no final ele vai nos cobrar isso. Aí ele vai falar: venham benditos do meu Pai, porque eu tive tudo isso e vocês fizeram por mim. Mas quando a gente negligencia o nosso, que é fazer do Senhor como Cristo fez, ter a mente de Cristo, o olho de Cristo, o coração de Cristo, sabe? O amor de Cristo, quando a gente deixa de fazer isso pela nossa nação, aí a gente vai falar: Senhor, como que eu deixei de fazer? Aí ele vai falar: como? Quando você viu a situação e você não orou por ela. Quando você viu que o país estava em negligência e não orou por ele. Quando você viu que a sua liderança estava fazendo errado, você não orou por ele. E isso prejudicou aqueles que passaram fome, aqueles que perderam as coisas. Você poderia ter orado, porque é isso que eu ensino. Então, essa é a palavra que o Senhor me trouxe. Passando daqui, eu acho que seria a minha opinião e não é isso que o Senhor quer, né? Mas eu quero deixar o finalzinho aonde o Senhor fala, né? Falou muito comigo, que o primeiro mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas. Amar a Deus é amar tudo aquilo que o Senhor fez, né? E o segundo é amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, que venhamos interceder mais, que venhamos nos preocupar mais pelo mundo que precisa de Deus, pelas pessoas que precisam da palavra, porque o mundo está perdido mesmo, mas as pessoas que estão aqui são obras de Deus. Que o Senhor traga a salvação para eles, que eles tenham aquela experiência que nós tivemos com Deus no primeiro amor. Porque esses dois mandamentos dependem de todas as leis dos profetas, é isso que eles nos deixam. E dou graças a Deus porque
Hoje eu tenho esse entendimento, antes eu não tinha. Então, graças a Deus, porque hoje, numa roda de pessoas que falam sobre isso, eu consigo ter o controle do Espírito Santo, de me calar naquele momento, mas orar em espírito, Senhor, tira essa situação, abençoa, dê entendimento, porque eles não têm, que o Senhor chegue até eles, em nome de Jesus. E eu acho que é o que nós temos que fazer constantemente, porque uma boa liderança governa um bom povo, né? E é isso. Eu vou orar entregando. Senhor, te dou graças, Pai, porque através dessa palavra o Senhor me exortou muito, Deus. O Senhor me mostrou muito, Pai. Eu te dou graças por isso, Pai. Te dou graças, Senhor, porque em tantos nós somos os escolhidos do Senhor. Obrigada por nos escolher, Pai, para levar a tua palavra, levar teu evangelho, sofrer, Senhor, pela tua cruz. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, constantemente sobre o teu amor, Deus. O Senhor tem nos ensinado constantemente, Senhor, a importância da oração, Pai, a importância de entregar tudo ao teu altar, a importância de ser dependente do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem lutado, pleiteado a favor do teu povo. O Senhor nunca nos deixa na mão, Pai. O Senhor sempre honra aqueles que honram o Senhor, Pai. Obrigada, Deus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sobre essa nação, Pai, que o Senhor venha, Senhor, sobre cada liderança, Senhor, governamental, liderança trabalhista, Pai, todo tipo de liderança, Senhor, que é o cabeça de algum lugar, que o Senhor venha, Pai, trazer entendimento, Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer salvação, traz restauração, Senhor, que o Senhor coloque ao redor dele, Senhor, teu exército, pessoas, Pai, que vão lutar a favor do teu nome, Deus. Senhor, que podemos, Pai, todos os dias meditar nessa tua palavra, Senhor, e orar, Senhor, pelo próximo, Pai. E lembrar, Senhor, que o Senhor quer trazer salvação a todos, Pai. Que o Senhor não tem distinção de raça, de cor, de nada, Senhor. O Senhor quer trazer todos, Senhor, ao teu reino. Oh Deus, que venhamos, Pai, fazer, Senhor, conforme o teu filho fez em terra, Pai. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes negligenciamos isso, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque como os cristãos negligenciamos nossa nação muitas vezes, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não tomamos a dor e o fardo de poder carregar, Senhor, essa responsabilidade, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que irá escutar, Senhor, o amanhecer para Jesus hoje, Pai. Abençoe, Senhor, o louvor, abençoe, Senhor, as orações. Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, a palavra de refrigério para todos aqueles que oraram, buscaram, Senhor, pediram por algo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos ter a inteligência de Cristo, Pai, em nossos corações. Que venhamos ter, Senhor, o teu Espírito Santo para nos guiar diariamente, Pai, independente das circunstâncias, Deus. Eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.